Quando falamos de mania, muitos imaginam apenas alguém feliz demais, falante, cheio de energia. Mas a mania não é isso. A mania é um estado de aceleração psíquica. É como se o sujeito vivesse pressionando o acelerador emocional sem pisar no freio e sem olhar para o retrovisor da própria história. Sintomas que observamos na clínica: sono reduzido, mas sensação de não estar cansado, fala acelerada e saltos de pensamento, empolgação constante com novas ideias e projetos, irritabilidade quando algo tenta interromper o ritmo, dificuldade em reconhecer limites físicos e emocionais. Quem está em mania não está apenas eufórico, está defendendo-se de algo que dói. Freud nos oferece a chave: onde há excesso, há defesa. Aquilo que aparece como brilho pode ser, na verdade, uma fuga do escuro interno. Quando falamos em mania, não estamos falando apenas de um estado de alegria ampliada ou de energia acima do comum. Estamos falando de uma estratégia psíquica de sobrevivência. Para Melanie Klein, quando o aparelho psíquico se vê diante de uma dor que não consegue elaborar, como uma perda, uma falta, uma rejeição, uma culpa, uma ausência de amor que marcou profundamente, a mente pode entrar em um modo de fuga afetiva. A pessoa não acelera porque está bem, ela acelera porque parar seria insuportável. Por isso, Klein chama essa dinâmica de defesa maníaco-depressiva. A mania funciona como uma tampa psíquica sobre um conteúdo emocional que, se emergisse, faria o sujeito sentir que poderia se desintegrar. É como se no inconsciente uma voz dissesse: se eu paro, eu sinto. Se eu sinto, eu caio. Então, para que a queda não aconteça, a mente corre. Corre para frente, corre para cima, corre para longe. Winnicott aprofunda este movimento de proteção dizendo: falso self aparece quando o verdadeiro self ameaça despedaçar-se, ou seja, quando a dor do verdadeiro eu é grande demais, o sujeito cria um eu alternativo, um self inflado, adaptado, performático, capaz de sobreviver onde o eu real não daria conta. E daí começam a aparecer movimentos que, na superfície, parecem força, brilho, poder, criatividade, sociabilidade intensa, mas que, na verdade, são sinais clínicos de exaustão emocional profunda. O exagero, a expansão do humor, a fala encantada sobre planos grandiosos, o brilho performático que encanta os outros, a hipersocialidade que nunca descansa, a produtividade compulsiva que não tolera pausa. Tudo isso pode parecer vida pulsante, mas escuta com atenção. Por trás da hiperatividade emocional, há um organismo tentando não sucumbir à própria história. Por trás da voz alta, há um silêncio que assusta. Por trás da risada fácil, há um choro retido. Por trás da euforia, há um luto que não encontrou lugar para ser vivido. A mania, muitas vezes, é a forma que a mente encontra de dizer: eu estou vivo, mas estou frágil demais para mostrar onde dói. E justamente por isso, a pessoa que está em mania não precisa de correção, julgamento ou silêncio clínico distanciado.
ela precisa de encontro, de um encontro que possa sustentar o espaço da pausa, de alguém capaz de suportar o momento em que o corpo finalmente diz: eu não consigo mais correr, porque é aí, exatamente aí, que começa a cura. Psicologia contemporânea. O corpo acompanha o psíquico. Quando a psicanálise e a neuropsicologia dialogam, algo fica muito claro. O corpo reage àquilo que a mente não consegue significar. A mania não surge do nada. Ela é o esforço do psiquismo para manter-se inteiro diante de experiências emocionais que ainda são indizíveis, irrepresentáveis, não simbolizadas. Aaron Beck, ao estudar estados maníacos, percebeu que a mente cria interpretações superestimadas de si mesma, para não entrar em contato com um sentimento profundo de desamparo. Ou seja, a pessoa pode se perceber como mais forte do que realmente está, mais capaz do que consegue sustentar, mais iluminada, mais especial, mais destinada a algo excepcional. Mas isso não é narcisismo voluntário, é um mecanismo de autoproteção. Se o psiquismo reconhecesse, naquele momento, a própria fragilidade, ele teme desmoronar. Então ele faz o contrário, infla-se. Ele diz: eu posso tudo, porque não consegue dizer: eu estou ferido. Marsha Linehan, criadora da terapia DBT, acrescenta algo essencial. A mania pode ser um movimento desesperado para não cair no vazio interno. Não estamos falando de alegria real, nem de entusiasmo legítimo, nem de energia criativa saudável. Estamos falando de uma euforia que se sustenta pela negação necessária de algo que dói. É como se o sujeito, sem perceber, vivesse dizendo ao próprio corpo: não me deixa sentir isso, não agora. E o corpo obedece, ele acelera, ele ativa. Dopamina, sensação de poder. Noradrenalina, estado de alerta constante, e reduz a capacidade de relaxar, pausar, entregar-se, chorar. Por isso a pessoa pode rir muito, falar muito, produzir muito, conectar-se muito e ainda assim carregar uma silenciosa exaustão. Então é importante afirmar com precisão: não é luz, não é fé, não é felicidade. É a forma que o psiquismo encontrou para não implodir. O sujeito não está vivendo demais, ele está fugindo daquilo que, se tocado, pode desorganizar tudo. A mania, portanto, é uma estratégia de sobrevivência emocional. E quando entendemos isso, algo muda. Deixamos de olhar para a aceleração como excesso de vida e passamos a reconhecê-la como um pedido de amparo que o sujeito não sabe nomear. Quando a pessoa acelera, ela não está dizendo: eu estou feliz. Ela está dizendo silenciosamente: eu não sei lidar com essa dor. Por favor, não me deixe sozinho aqui. E esse é exatamente o ponto onde o trabalho terapêutico começa. Quando olhamos para a mania sob a lente da psicologia contemporânea, percebemos que ela não é apenas um estado emocional elevado. Ela é uma resposta organizada do psiquismo
diante de algo que não pode ainda ser sentido, elaborado ou dito. Aaron Beck observou que durante episódios maníacos, a mente tende a aumentar artificialmente a sensação de importância, poder e invulnerabilidade. Não porque a pessoa esteja de fato mais poderosa, mas porque se ela se percebesse vulnerável naquele momento, algo dentro dela poderia colapsar. Então, o psiquismo escolhe inflar ao invés de afundar. A aceleração mental, a expansão do humor, a eficácia produtiva, o carisma intenso, tudo isso pode funcionar como uma máscara de resistência contra um ponto interno de fragilidade. É a mente dizendo: eu não posso ser pequeno agora. Se eu for pequeno, eu quebro. Marsha Linehan, ao estudar a dinâmica emocional em profundidade, afirma: a euforia maníaca, frequentemente, é um movimento desesperado para não tocar o vazio. Esse vazio não é apenas a ausência de algo, é a memória afetiva de um desamparo vivido e não simbolizado. Ele é o silêncio depois de perder alguém importante, o eco do abandono precoce, a dor de não ter sido visto, a ferida de ter amado sem ter sido amado, o choque de ter sobrevivido a algo que não cabe em palavras. A mania entra como um escudo emocional, brilhante, ruidoso, radiante, para que o sujeito não olhe para dentro. Por isso é essencial dizer com precisão: não é luz, não é alegria, não é expansão espiritual, é fuga. Não a fuga consciente, aquela que alguém decide, mas a fuga psíquica, aquela que o cérebro executa para nos proteger da dor que ameaça transbordar. O sujeito, portanto, não está vivendo demais, ele está tentando sobreviver a algo que ainda não pode ser sentido. Quando a clínica se aproxima deste estado com respeito, algo se revela. Por trás da fala acelerada, há um silêncio pedindo voz. Por trás da produtividade compulsiva, há um cansaço que nunca foi autorizado a descansar. Por trás da expansão emocional, há um eu pequeno, assustado, tentando existir. E o corpo acompanha o que o psiquismo não pode elaborar. O sono se reduz, a respiração acelera, o apetite se apaga, o contato com o corpo se desconecta, porque parar significaria sentir, e sentir seria, naquele momento, ameaçador demais. A mania, então, não é um estado de plenitude, é um pedido de amparo que se faz sem palavras. E o papel da clínica aqui não é desacelerar a força, é sustentar o espaço onde a pausa seja possível, onde o sujeito possa, pouco a pouco, dizer: eu posso parar agora, eu posso sentir agora, eu não estou mais sozinho aqui. E é exatamente a partir daí que começa a cura. Neurociência, o corpo em estado de emergência. Quando entramos no campo da neurociência, entendemos que a mania não é apenas um estado psicológico. Ele envolve um rearranjo neuroquímico profundo. É como se o cérebro inteiro fosse reorganizado para evitar o contato com uma dor interna. Durante a mania, ocorre um desequilíbrio significativo entre três neurotransmissores centrais. Neurotransmissor dopamina. O que acontece? Aumenta artificialmente. Experiência subjetiva, sensação de poder, empolgação, genialidade. Noradrenalina,
sistema de alerta hiperativo. É o que acontece. Experiência subjetiva, corpo alerta, mente ligada, incapacidade de parar. GABA, neurotransmissor. O que acontece? Reduz o freio natural do sistema nervoso. Experiência subjetiva, falta de descanso interno, impossibilidade de relaxar. A dopamina eleva a sensação de capacidade. A noradrenalina coloca o corpo em posição de prontidão. O GABA, que deveria oferecer pausa e descanso, não consegue interromper o processo. É como se o cérebro dissesse: não desliga, não olha para dentro, não sente. O corpo entra em modo de emergência, não porque está acontecendo algo externo, mas porque o perigo está dentro, e ele é afetivo. Por isso, na mania, o corpo perde a sensação de fome, porque comer exige pausa. Perde a necessidade de sono, porque dormir exige entrega. Perde a percepção de risco, porque reconhecer perigo exige voltar para si. Perde a capacidade de medir consequências, porque medir é refletir, e refletir faz sentir. Não é falta de juízo, é autopreservação. É como se o organismo estivesse dizendo: se você parar, a dor te alcança. Então, ele mantém tudo acelerado. E é muito importante afirmar com precisão clínica: não é força, não é vitalidade, não é inspiração, não é iluminação. É estratégia de sobrevivência emocional. O corpo se torna o guardião da dor que ainda não pode emergir. Ele tenta proteger, sustentar, manter o sujeito unido. Mesmo que, para isso, precise acelerar até o limite da exaustão. E é justamente por isso que a mania nunca é sustentável, porque nenhum organismo consegue permanecer por muito tempo em estado de alerta, mais euforia, mais ausência de descanso. A queda que vem depois não é castigo, é o corpo cobrando o retorno ao real. E quando o corpo desaba, aparece aquilo que estava sendo evitado: a dor, o luto, o vazio, o desamparo, a falta, a memória afetiva que não encontrou lugar para existir. Mas é deste ponto, e não da aceleração, que o tratamento começa. Caso 1. A produtividade espiritualizada. Paciente, mulher em torno de 30 anos. Chega ao consultório radiante, cheia de brilho na fala, entusiasmo no corpo, olhar vivo. Ela conta: eu entendi meu propósito. Deus está me chamando. Minha missão começou. Em 30 dias, ela havia iniciado um projeto de mentoria, um grupo de oração, um podcast, uma página de conteúdo espiritual, um curso online, um projeto social e ainda um livro. Ao mesmo tempo, falava rápido, dormia 3 horas por noite. Via sinais em tudo, dizia: é agora, eu nunca estive tão bem. A primeira coisa que se percebe em clínica não é o brilho, é o excesso. Excesso é sempre defesa. A sessão seguia, muita fala, muita construção, muito movimento, mas nenhuma pausa, até que, um dia, eu simplesmente não perguntei nada, só permaneci ali, silêncio. Foi nesse momento que algo aconteceu no corpo dela. O ombro caiu, a respiração mudou, o olhar vacilou, e então veio o choro. Não o choro leve, mas aquele que vem de dentro, daqueles lugares onde a dor nunca teve permissão para existir. Entre lágrimas, ela disse: se eu parar, eu lembro que minha mãe morreu, e eu não sei viver sem ela. O
que se apresentava como missão espiritual, chamado divino, expansão de consciência, fase iluminada, era, na verdade, o psiquismo tentando não despencar no luto. A mania estava servindo como armadura contra o desespero, projeto contra a ausência, movimento contra o vazio. Ela não estava descobrindo o propósito, ela estava evitando sentir a perda. A aceleração era a forma encontrada para não encarar o vazio que a morte deixou. E é nesse ponto que a clínica é humana ou não é clínica. Não se interpreta demais, não se confronta o brilho, não se arranca a defesa. A gente sustenta o espaço onde a dor pode finalmente existir. Nesse caso, o que curou não foi a palavra, foi o silêncio acompanhado. Foi a possibilidade de chorar diante de alguém que não fugiu com ela. Porque, no final, a mania não dizia, estou vivendo o meu ápice. Ela dizia, eu não sei como sobreviver à falta. E é exatamente aqui que o trabalho terapêutico começa. Caso 2. O extrovertido carismático. Homem, 32 anos. Sempre lembrado como o animador dos ambientes. Brincalhão, sorridente, expansivo. Carrega histórias, aproxima pessoas, faz todos se sentirem bem. Socialmente, ele é a luz da sala. Mas na sessão, depois de alguns minutos de conversa, a voz caiu. O ombro, antes aberto, recolheu, e num sussurro quase infantil ele disse, se eu parar, eu caio. Ali ficou claro, ele não era expansivo, ele estava expansivo. A extroversão não era traço, era trincheira. Um modo de manter o corpo longe da dor que ainda não podia ser tocada. Entre a piada e o desespero. No cérebro, neurotransmissor, noradrenalina, estado, alta, efeito, alerta, contínuo, energia artificial. Neurotransmissor, dopamina, estado, efeito, sensação de estar funcionando. Estado alto. Neurotransmissor, estado baixo. Efeito, incapacidade de relaxar, calar, sentir. O corpo vive como se estivesse fugindo. Rir demais, falar demais, estar demais. Não é excesso de vida, é defesa contra um colapso interno. Esse tipo de alegria é uma euforia fatigada, uma forma de dizer ao mundo, eu ainda estou aqui, não me deixa cair. Nas entrelinhas da clínica, quando o sujeito diz, se eu parar, eu caio, ele está dizendo, se eu parar de entreter, o vazio aparece. Se eu paro de fazer rir, a tristeza respira. Se eu paro de estar com todo mundo, eu fico comigo. Estar comigo ainda dói. Por isso, quem vive nessa dinâmica fala muito sobre ser forte, odeia silêncio, não suporta sentir-se sozinho, se sente sendo engolido quando vem a pausa. O tratamento não é apagar a alegria, é devolver ao corpo o direito de existir sem performance. É reaprender a descansar sem desabar. É poder dizer, eu não estou bem, e não morrer por isso. O custo da mania. No início parece força, parece brilho, intensidade, movimento. A pessoa produz, cria, fala, se expande. É como se finalmente tivesse encontrado o ritmo ideal da própria vida.
mas aquilo que parece potência, muitas vezes, é o corpo em estado de emergência, porque a mania não é excesso de vida, é excesso de defesa. O organismo está tentando manter algo doloroso do lado de fora, mas tudo que é mantido longe demais, um dia cobra, e o corpo cobra caro. Quando o corpo não aguenta mais, ele pede reparação, quedas emocionais abruptas, episódios depressivos intensos após períodos de euforia, desgaste nos vínculos, relações se rompem, paciências se esgotam, sentimento de fracasso após o colapso, culpa por promessas que não puderam ser cumpridas, exaustão física e mental profunda. Depois da exaltação vem o vazio, depois da fala acelerada vem o silêncio que assusta. Depois do eu posso tudo vem o eu não consigo levantar. Carl Jung dizia: nada desaparece até ser encarado. Quando a dor não encontra espaço para ser vista, ela invade o corpo em forma de urgência. A mania não resolve, ela empurra, e quanto mais se empurra, mais o corpo grita. A mania adianta a vida, mas não a cura. É uma aceleração que procura evitar um encontro com o luto não vivido, com o abandono não nomeado, com o medo que nunca foi acolhido, com a dor que ainda não foi sentida. A mania é uma tentativa desesperada de não sentir, mas sentir é o único caminho para a cura. O cuidado começa quando surge a permissão para parar, não para desabar, mas para existir, para respirar, para dizer com honestidade: eu não dou conta sozinho. A partir daí e somente daí, a cura pode começar a trabalhar, no tempo do corpo, no ritmo da alma, sem pressa, sem heroísmo, sem